está falando que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. Depois eu explico melhor isso, só para você entender o contexto da história. Ela tinha 10 dracmas, então ela perdeu 10%. Nesse momento, aquela mulher, ela perdeu 10% daquilo que era dela. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, ela perdeu 10%. Mas se você vir aqui no Evangelho de Lucas, logo aqui atrás, no capítulo 15, versículo 4, está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui, no versículo 4, está dizendo o seguinte, que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Esse texto anterior fala de um pastor, né, que ele tem 100 ovelhas, e de repente uma se desgarra do rebanho, e quando essa desgarra do rebanho, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que foi perdida. Eu estou falando aqui de 1%. Veja bem, 1%, depois vem o texto que eu li para você, 10%, correto? Beleza? Então, se eu partir aqui agora para outra parábola seguinte, vai falar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 12, está dizendo o seguinte: e o mais moço deles disse ao pai, me dá parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Isso aqui está falando do filho pródigo, está falando que aquele fazendeiro, ele tinha 2 filhos, logo um chega para ele e praticamente ele mata o pai, praticamente ele assassina o pai, porque ele pede a herança em vida, e o pai, bondoso que é, deixa aquele filho ir com parte da riqueza. Na realidade, no contexto, ele está perdendo aquele filho. Se ele tinha 2, agora ele está perdendo 50%. Concorda comigo? 50%. Começa perdendo 1%, continua perdendo 10% e depois perde 50%. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que nós temos que parar de deixar de perder sobre a nossa vida. Nós temos que entender que o Evangelho nos mostra que nós temos que nos preocupar, nós temos que ir atrás, seja 1%, seja 10%, seja 50%. Nós temos que entender que quando nós começamos a perder, na realidade nós estamos enterrando os tesouros que Deus colocou sobre a nossa vida. Você está me entendendo isso? A gente começa a enterrar aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, porque nós começamos a perder. Agora vamos voltar aqui para o texto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E eu quero falar para você sobre a dracma. Aquela mulher, ela perdeu uma dracma. Vamos entender da cultura judaica o que é uma dracma. Uma dracma é aquela moeda, é uma moeda que ela é colocada naqueles colares daquelas mulheres. Aquelas mulheres, elas têm os costumes de usar aqueles colares. E aquela mulher tinha 10 dracmas. Só que cada dracma, ela tem algo especial, uma comemoração especial. Ou o aniversário de 15 anos, ou de casamento. Existe algo especial em cada moeda daquela que é colocada sobre aquele colar. E ela tem prazer em usar aquilo, porque ela mostra que ela foi uma mulher que ela teve grandes datas, e ela foi mulher que ela foi abençoada, então aquilo ali serve como honra. Mas aquela mulher, ela perdeu aquela dracma. Mas uma dracma também, ela tem um valor financeiro de um denário. Um denário é mais ou menos um dia de trabalho de um trabalhador, 150, 200 reais, por aí. Esse era o valor material daquela dracma. E a palavra que eu li para vocês aqui diz que aquela mulher, ela perdeu aquela dracma. Ela perdeu uma daquelas dracmas. Ela caiu ali. E aquela mulher, ela, ao cair daquela dracma, que ela percebeu que não estava ali, porque também ali, como eu falei para vocês, tinha um valor sentimental, aquela mulher tomou algumas atitudes. Aquela mulher precisou fazer alguma coisa, porque ela precisava muito achar aquela dracma. As dracmas podem ser espirituais.
São valores que nós perdemos no nosso dia a dia, são valores que nós perdemos dentro da nossa casa. Aquela mulher perdeu aquele valor sem sair de casa. Nós estamos perdendo valores sem sair da nossa própria casa. Se nós falarmos de valores espirituais, nós vamos falar que muitas vezes nós começamos a orar, muitas vezes nós começamos a ler a Bíblia. Eu, quando quando eu me converti, eu sabia o que eu queria, eu sempre soube quem eu sou em Deus, e eu sabia que eu ia estar um dia ministrando aqui a palavra do Senhor, embora eu prefiro ganhar mais almas, estar mais no campo do que sobre um altar pregando. Eu amo estar lá fora ensinando, mas eu li a Bíblia do início até o final. Eu me lembro que a minha esposa, ela foi para o Rio de Janeiro em um carnaval, lógico, ela foi lá na casa dos parentes, e eu fiquei em casa lendo a Bíblia o dia todo. Eu li a Bíblia o dia todo. Eu peguei a Bíblia do início até o final. Muitas pessoas são desse jeito também. Muitas pessoas fazem o seu devocional, deve fazer todos os dias. As pessoas têm aquele horário de ler a Bíblia. Eu preferia ler no horário de novela. Quando tinha novela em casa, eu preferia ir lá para fora e ler a Bíblia. Eu não sei como você faz, mas o que eu quero dizer para você é que de repente você começou assim, mas você foi parando pelo meio do caminho. Você foi perdendo esses valores espirituais dentro do caminho. Você já não mais lê a Bíblia como você lia. Você já não busca mais da forma que você buscava. Você está perdendo seus valores dentro da própria casa, sem sair de casa. E alguma coisa precisa acontecer, talvez essa palavra, para que você volte e você comece a entender que você está perdendo diante de Deus. Você mesmo está enterrando os tesouros que Deus tem para a sua vida. Você está me entendendo isso? Esses são valores espirituais, como por exemplo fazer uma célula dentro de casa, ministrar uma célula, participar de um grupo de oração, mas também valores também como sentimentais, valores de você chegar para o seu pai, para sua mãe, pedir uma bênção, como eu expliquei aqui, quando eu ministrei aqui para vocês. A educação, o serviço dentro de casa, sabe? Uma vez nessa época eu nem pensava em ser cristão, e eu arrumei uma namoradinha, gostava muito dela, e aí assim, para chegar ao papai, que era bravo, né? O pai dela era bravo a beça. Aí eu cheguei lá, comecei a sondar, e ele falou que gostava de coqueiro, ele queria um coqueiro. Aí eu imediatamente arrumei um coqueiro, uma muda de coqueiro anão, bonita. Eu fui lá, eu fiz uma sapata, eu preparei aqueles nutrientes todos. Eu tratei aquele coqueiro como um pão de ló, como um pão, sabe assim, com todo carinho que eu tinha nessa vida, até pela menina, eu depositei naquele coqueiro. O coqueiro ficou lindo, com 2 anos, geralmente são 4 anos para produzir. Com 2 anos ele produziu um cacho enorme, quase encostando no chão, e o sogrão ficou feliz da vida, né? Ele ficava me tratando de cafezinho, aquela coisa toda. Eu falei, conquistei o velho, agora fica fácil. E só que depois que eu já estava ali bem, que eu já estava noivando, aquela coisa toda, eu nem queria saber mais de coqueiro. Eu já passava perto daquele coqueiro ali, já nem olhava para ele. Serviço. Às vezes aí os casados eram dessa forma também. Às vezes ligava quando eu namorava para sua namorada, e ficava 2 horas ali falando. Gostava de ouvir a voz, né? Às vezes ficavam esperando amanhecer o dia ou tal, para poder, na expectativa de receber uma ligação. Nem se for uma coisa rápida, mas aquilo ali durava muito tempo. Mas quando o tempo vai passando, já não quer nem atender o telefone da esposa ou do esposo. Às vezes uma luz ela queima, quando ela estava piscando, já corria ali, já trocava a lâmpada. Mas agora você já vê a luz ali queimada ali já uma semana, e é preciso a sua esposa falar, precisa trocar a luz. São coisas que a gente vai perdendo dentro de casa. São coisas que a gente vai perdendo dentro da nossa própria casa sem sair. E é aí onde o inimigo entra. E é aí onde as coisas começam a atrapalhar o relacionamento, tanto espiritual como sentimental. Então essa mulher, ela perdeu essa dracma dentro de casa. Ela não precisou sair dali para poder perder. Ela não precisou ter uma vida corrida para poder perder. Mas essa mulher, ela não aceitou isso.
E o primeiro ponto, a primeira atitude que eu quero passar para você, de forma rápida nessa mensagem, é que essa mulher, ela valorizou o presente de Deus. Ela valorizou o presente de Deus. É o primeiro ponto, a primeira atitude dela. Nós temos que valorizar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas não param nem para poder orar, nem para poder falar com o papai, muito menos para poder agradecer. Quando você acorda pela manhã, se a gente nós acordamos pela manhã, não sei se eu vou incluir nisso não vou incluir não. Quando muitas pessoas acordam pela manhã e de repente tem a oportunidade de fazer uma oração, ou tem a sua cadeira do Espírito Santo, ou tem o seu quarto de oração, às vezes as pessoas estão mais preocupadas com o cliente, às vezes estão mais preocupadas com o trabalho, às vezes estão mais preocupadas com o café, do que falar com o papai, do que agradecer a ele. Muitas vezes sai de casa, eu falei sobre livramentos aqui, e Deus dá livramentos tremendos para você, mas você é incapaz de agradecer a Deus pelos livramentos que Ele está te dando. Nós temos que valorizar os presentes de Deus. Ei, você está aqui em uma igreja como essa, é uma bênção de Deus sobre a sua vida. Valorize esse ministério, valorize a sua família sacerdotal, valorize esse altar, porque Deus te trouxe para cá em uma igreja séria. Em uma igreja séria. Você pode aplaudir o Senhor pela sua igreja? Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Nós temos que valorizar por estarmos em uma igreja que se preocupa em ganhar almas. Nós temos que valorizar a igreja que se preocupa com aquele que está lá fora sofrendo nessa hora, cheirando, fumando, como um dia eu estava lá, como de repente você estava em outra situação também. Às vezes nós cuidamos tanto das pessoas que as pessoas nem atendem o nosso telefone. Às vezes nós cuidamos tantas pessoas que as pessoas ficam desconfiadas. Por que será que essas pessoas querem tanto que eu vou para essa igreja? O que tem lá? As pessoas hoje estão desconfiadas de tudo, até da presença de Deus. Até da presença de Deus. Nós precisamos valorizar de verdade o que Deus faz sobre a nossa vida. Nós precisamos valorizar onde tem sacerdotes sérios, precisamos valorizar onde tem uma liderança que se entrega, uma liderança que renuncia para poder fazer algo pela vida das pessoas. Precisamos entender que a igreja de Cristo, ela precisa de soldados e pessoas que intercedam, pessoas que buscam, pessoas que vão para poder trazer aqueles que não conseguem enxergar isso aqui para dentro de casa. Precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, o seu namorado, a sua namorada, valorize o seu amigo, valorize, cumprimente, abrace. Nós precisamos abraçar as pessoas, voltar a abraçar as pessoas. Com os nossos vizinhos. Quantos que moram e não conhecem o seu vizinho do lado? Quantos que o vizinho nem sabe que você é cristão? Eu sou de um lugar em Minas Gerais que você anda pela rua e é uma cidade grande. Eu não sou de lá, eu sou daqui, né? Mas eu vivi lá. E você passa pela rua, ainda é assim ainda. Você anda pelo shopping, você anda pelas ruas e todas as pessoas falam contigo. Bom dia, boa tarde. Bom. De chapéu e chapelão, eu não sei, mas eles falam, bom. Todo mundo fala. Aqui, você conhece a pessoa, às vezes dentro da igreja, e nós não falamos com as pessoas. Nós precisamos dar valor àquilo que Deus, Ele colocou na nossa vida. Amém? Toda pessoa que entrar aqui tem que ser amada. Toda pessoa que entrar aqui, ela tem que ser bem cuidada. Essa é o que deve ser feito diante de Deus. Então aquela mulher, ela valorizava os presentes, ela valorizava aquela dracma. Pô, mas era apenas uma dracma, é apenas 10%, mas ela se importou, ela não mediu forças para poder encontrar aquele 10% que ela tinha perdido. Quando os discípulos nossos vão ficando pelo caminho, eu mesmo tenho um,
ele deve estar meio envergonhado, alguma coisa, mas eu vou lá bater na casa dele, eu vou dar um abraço nele e vou dizer: você é importante para o ministério. Eu vou lá, Lisandro, você é importante pelo ministério. Sabe por quê? As pessoas levam tanta pancada lá fora, que ela vem aqui para a igreja e de repente ela demora a se abrir, ela pensa que é a mesma coisa. Nós fomos chamados para fazer a diferença, amém? Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Aquela mulher não mediu esforços, ela não mediu esforços para ir atrás daqueles 10% que havia perdido, e ela dedicou tempo para isso. Foi naquele mesmo momento que ela descobriu que ela tinha perdido ali aquela dracma, e ela falou assim: eu preciso dedicar o meu tempo a encontrar essa dracma perdida. Muitas vezes nós estamos dedicando o nosso tempo a tantas coisas que não levam a lugar nenhum. Muitas vezes nós estamos dedicando o nosso tempo a fazer fofoca dos outros. Muitas vezes nós estamos dedicando o nosso tempo, sabe, em coisas que vão ficar aqui. Jesus um dia vai nos chamar, 2 Coríntios 5,10, um dia nós vamos estar em frente ao tribunal de Cristo, e Ele vai perguntar de tudo que nós fizemos, das nossas obras, inclusive do nosso corpo. Ele vai nos julgar. Onde nós estamos dedicando o nosso tempo? Qual é a nossa motivação? Aquela mulher dedicou tempo procurando aquilo que era importante para ela, procurando a honra, procurando, eu não sei qual foi a que simbolizava aquela dracma que ela perdeu, mas ela dedicou tempo a encontrar aquela dracma, porque ela era importante para ela, pastora. Era muito importante para ela. Ela não queria aparecer na frente das outras pessoas faltando uma dracma, ela não queria. Eu falo para a igreja dedicar o tempo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma vida com Deus, tenha uma vida de acordar pela manhã e pedir ao Senhor: coloque pessoas à minha frente para que eu possa falar em teu nome. Mas cuidado com o que você vai pedir. Agora vai uma brincadeira aí, porque numa dessas orações, eu não sei onde eu ouvi, assim, que você nunca vai encontrar uma pessoa totalmente, uma pessoa pronta, né? Você vai encontrar pessoas com problemas. E aí eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, me dá a pessoa com problema, me dá a pessoa com problema aí, porque eu quero ser um solucionador de problemas. E não está sendo fácil não, viu? Não está sendo fácil. Deus deu, pô. Deus me deu. O cara separou da mulher, o cara voltou, o cara... se eu for contar aqui para vocês, mas eu pedi a Deus, e eu tenho fé que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos dedicar o nosso tempo a fazer a obra de Deus. O maior investimento que tem é fazer a obra de Deus, amém? Glória a Deus. E sem demorar muito, aquela mulher também, no segundo ponto, a palavra de Deus, ela fala que ela acendeu a candeia. A palavra de Deus fala que aquela mulher, a candeia, todo mundo sabe, né? É aquela lamparina que se usava antigamente, né? E tem outra passagem que fala que não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, debaixo da cama, tem que colocar no velador com uma lâmpada, para poder clarear o ambiente. Então, ela acendeu a candeia. Aquela mulher, quando fala em acender a candeia, é o seguinte, explica que ela trouxe Jesus para dentro de casa. Ela teve um encontro com Jesus, amém? Tem alguém aí que vai ao encontro com Deus esse final de semana? Tem aí? Glória a Deus, tem, né? Tem sim, pessoas que vão ao encontro com Deus esse final de semana. Acender a candeia é trazer nosso Senhor Jesus Cristo para dentro de casa. Imagina que aquela mulher, ela estava procurando aquela dracma que caiu. Eu não sei como era a casa daquela mulher, mas com certeza era uma casa escura. E muitas vezes, né, o sol já se escondeu, muitas vezes o sol pegou uma outra parte da casa e de repente fica difícil mesmo para poder encontrar. E você não consegue encontrar essa candeia. Ou melhor, essa dracma. E aí você precisa acender a candeia. Você precisa acender a luz. Você precisa trazer Jesus para dentro da sua casa. Quer ver uma coisa, Tiago? Faz para mim aí, olha só. Olha só. Ainda tem luz, né? Ainda tem a luz aqui do altar.
você ainda consegue enxergar, mas vale a pena para você raciocinar. Se você perde algo nessa situação, se cai uma caneta sua, se cai uma moeda sua, concorda comigo que você vai ter dificuldade para poder encontrar? Concorda comigo? Por mais que você conheça a sua casa, por mais que você saiba onde é o corredor, onde é o banheiro, onde está a cama, enfim, você vai ter dificuldade para poder encontrar, não vai? Acende a luz aí. Traga para a sua casa o interruptor, a luz de Jesus para a sua vida. Traz a luz de Jesus para a sua vida. Quando você traz Jesus para dentro da sua casa, quando você acende a candeia, tudo fica mais fácil de você encontrar. Você consegue encontrar com mais facilidade. As trevas não podem contra a luz. Quando nós deixamos as trevas entrar dentro da nossa casa, quando deixamos a nossa casa escurecer, nós temos dificuldade para encontrar aquilo que nós perdemos ou estamos perdendo. Você está me entendendo isso? Quando começa a deixar entrar dentro da minha casa situações, eu não sei, objetos, palavras, discussões, isso começa a entrar dentro da minha casa, eu começo a perder algo valioso dentro da minha casa sem sair de fora. A escuridão toma conta de todos os espaços. Há agressões verbais, físicas. Precisamos trazer Jesus verdadeiramente como um interruptor para dentro da nossa casa, para acender a luz dentro da nossa casa. Jesus, ele disse: eu sou caminho, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus diz que quando nós acendemos, quando nós acendemos esse interruptor, quando nós acendemos a candeia dentro da nossa casa, quando nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa, nós estamos falando da palavra do Senhor. Jesus, ele está com o Pai, mas Jesus é o verbo que desceu do céu. Jesus, ele está presente na nossa vida, é o nosso intercessor pessoal, e Jesus, ele é vivo através da palavra de Deus. Da palavra de Deus, e tem um salmo que ele fala que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, clareia onde eu estou andando, e é luz para o meu caminho, onde eu estou prosseguindo. Quando nós enxergamos a luz, nós temos direção. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de direção. Ele nos dá a direção, Ele nos dá a luz. Nós precisamos trazer essa luz de Jesus para dentro de casa. E se eu fosse falar de caminhos aqui, eu iria pregar mais uma hora aqui falando de caminhos, porque é no caminho em que Deus, ele faz um milagre na nossa vida. É no caminho que Deus curou, que Jesus curou aqueles leprosos. É no caminho que existia ali um cego, e ele clamou por Jesus, e Jesus curou o cego. Foi no caminho que Zaqueu estava sobre uma árvore, e ele, quando Jesus ia passando, ele chamou a atenção de Jesus. É no caminho, é nesse caminho. Essa luz que precisa estar conosco todos os dias, essa luz que nos faz dormir hoje, acordar amanhã, trabalhar o dia todo na expectativa de um grande encontro com Deus nesse final de semana. Amém? Essa luz que nos faz alegrar de estarmos na presença de Deus e de estarmos ali trabalhando para que as pessoas conheçam essa luz que nós conhecemos. Amém? Não deixe essa luz apagar sobre a sua vida. Não deixe essa luz parar sobre a sua vida. Essa luz tem que ficar constantemente ligada. Não é uma luz dessas luzes onde a luminosidade cai e ela se apaga. Ou melhor, acho que é o contrário, né, Vinícius? Quando escurece, ela acende, né? Glória a Deus. Então é dessa luz que eu estou falando. É que o Espírito Santo está falando aqui agora. Você entra naquele ambiente, né, escuro, né? Aí você está passando, a luz acende, não é isso? É essa luz. É essa luz que tem que estar conosco. E isso vem do Espírito Santo de Deus aqui para a minha vida agora. É essa luz que nós temos que experimentar. Quando nós entrarmos em lugares escuros, quando nós passarmos por lugares sombrios, aquela luz ela vai acender para nós passarmos. Quem tem a presença de Deus é desse jeito. Quem tem a presença de Deus deve ser desse jeito. Aquela mulher, ela acendeu a luz, ela trouxe Jesus para dentro da sua casa. E aí eu vou para o terceiro ponto agora da mensagem. Daqui a pouco a gente já está fechando. O terceiro ponto da mensagem fala que aquela mulher,
ela varreu a casa. Amém? Aquela mulher, ela varreu a casa. Ela teve a atitude de quê? Ela teve a atitude de valorizar aquilo que Deus deu para ela. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ela trouxe Jesus para dentro da sua casa. Ela acendeu a candeia. Terceiro ponto, ela varreu a casa. Eu não sei se aquela mulher tinha varrido a casa já há 2 dias, uma semana, um mês. Mas ela falou, só tem um jeito de achar essa moeda, é varrendo a casa. Porque eu quero achar essa moeda. Eu já acendi a luz, agora depende de mim. Agora eu preciso trabalhar. Agora eu preciso fazer a minha parte. E aí, aquela mulher, ela começa a fazer uma limpeza. E eu me lembro, aí as mulheres sabem muito bem disso, os homens também, hoje, né, todos fazem a mesma coisa, mas eu me lembro da minha irmã, e arrumando casa, até a minha esposa também arrumando casa, e as donas de casa sabem disso, e quando a gente chega ali em casa, ali você vê tudo fora do lugar, você vê as coisas mudadas fora do lugar. Se você chegar ali na hora que ela está limpando, misericórdia, cara. Olha, quando eu chegava em casa, nas noitadas de sábado, aí domingo a minha irmã ia limpar a casa, e tinha aquela época daqueles, é antigo isso, né? Talvez hoje não vou lembrar disso, mas antes tinha umas enceradeiras grandes assim, e o pessoal ficava com aquele negócio assim, né? Encerando aquela coisa toda assim, e ela vinha e ficava batendo na minha cama ali, ó. Ficava batendo na minha cama. Eu xingava mesmo, naquela época eu não era cristão, eu xingava, eu ficava bravo, mas eu acordava, eu levantava, tomava um banho, e ela tirava aquelas coisas do lugar, ela limpava aquilo tudo. Para quê? Para ficar limpinho. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos limpar o nosso interior, nós precisamos limpar o nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos limpar a nossa casa, e às vezes para limpar a nossa casa é necessário mexer com tudo. Às vezes para limpar a nossa casa é preciso tirar os móveis do lugar, é preciso mexer na nossa vida, e talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez você comece a reclamar, sabe, que está dando tudo errado, que você já não vai mais para a igreja, que esse tal de encontro, nem pensar nisso. Eu já ouvi de uma pessoa que foi no avivamento que teve agora profético no sítio, e que está com dificuldade agora para ir no encontro com Deus, porque a vida dela mudou. A vida dela, ela perdeu algo que ela recebia, ela teve um outro problema lá, mas os problemas que ela estava falando não era coisa de Deus. Eu falei, olha, Deus está mudando isso. Ela, mas e o meu marido? O meu marido, ele ficou desempregado lá no avivamento profético. Eu falei assim, peraí, deixa eu perguntar para ele, quem falou contigo lá, foi Deus ou o diabo? Não, foi Deus, eu disse que foi Deus que falou comigo. Eu estava num ambiente totalmente espiritual, amém? Amém, totalmente espiritual. Então, Deus, ele está fazendo o que tem que ser feito, ele está mexendo na casa, ele está tirando os móveis do lugar, ele está tirando tudo do lugar para poder limpar, porque ele vai fazer uma obra sobre a sua vida. Mas Deus, ele não vai fazer coisas grandes na sua vida enquanto o nosso corpo estiver sujo, enquanto a nossa casa estiver suja. Você está entendendo isso? Talvez as lutas, as guerras que você esteja passando, você pode estar achando que é uma derrota sobre a sua vida hoje. Mas estava tudo muito bem, parecia que tudo ia dar certo, mas não está dando. Ei, você está na casa do Senhor, você está debaixo de uma palavra do Senhor, você está debaixo de oração. Se Deus não fizesse na sua vida, você vai continuar no mesmo lugar que você estava. É necessário mexer em algumas áreas da sua vida, é necessário mexer em alguns relacionamentos, é necessário mexer em algumas finanças, é necessário mexer na sua casa, mexer naquilo que às vezes te dói, mas você precisa entender que é o melhor para você, e que esse vento que entrou e que trouxe poeira para a sua casa, Deus, ele está limpando nesta noite na sua vida, amém? Ele está limpando nessa noite na sua vida, ele não vai deixar nenhuma poeira,
Ele precisa que você trabalhe, Ele precisa que você faça a sua parte, Ele precisa que você faça aquilo que você tem que fazer. Mas quando você coloca a mão na vassoura, quando você coloca a mão na Bíblia, quando você começa a ir buscar, quando você começa a fazer, Deus está limpando a sua casa e Deus vai operar sobre a sua vida, amém? E você vai encontrar aquilo que você está buscando aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixe Deus mexer na sua casa, deixa Deus mexer nas suas estruturas. Eu já contei isso aqui em cima. Uma vez eu tinha um Gol, e não era um carro muito bom, me servia, mas não era um carro muito bom, e um belo dia o carro bateu o motor. Eu gastava com ele o tempo todo. O Charles está lá, ó. O Charles sabe disso. Eu gastava o tempo todo. Eu dava uma volta e parava no Charles. Ainda bem que o Charles é camarada e ele é legal com a gente, mas eu já passava lá direto, porque dava uma voltinha e passava lá. Só que o carro bateu o motor. Eu falei para um abençoado assim: rapaz, você me ajuda a levar uma máquina lá no meu trabalho? Eu preciso fazer um trabalho lá e meu carro bateu o motor. Ele falou: graças a Deus. Se eu não fosse cristão, eu ia xingar ele, cara. Eu ia xingar ele, me subiu um sentimento. Eu respirei e falei: equilíbrio, pastor Gilberto, equilíbrio, pastor Gilberto, mansidão, é difícil. Aí eu respirei, estava precisando também, né? Eu falei: cara, como é que você fala uma coisa dessa? E ele falou: você só tem um jeito de você comprar um carro melhor, é Deus te tirando esse velho, é Deus te tirando esse carro velho. E aí eu entendi que o dinheiro que eu gastava com peças, tudo para poder aquele carro lá, é a prestação que eu pago no carro que eu comprei mais novo. Você está entendendo como Deus trabalha? Às vezes você está recebendo uma notícia muito ruim, às vezes está passando por um deserto, às vezes você está aí que não sabe o que está acontecendo, mas Deus, Ele está limpando a casa. Está limpando a casa, a sua vida, e você vai entender o que é Deus verdadeiramente na sua vida. É questão de tempo. Amém, Vitória? É questão de tempo. Lisandro, é questão de tempo. Amém? Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui com a palavra. E por último, depois que ela varreu a casa, ela achou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aplauda o Senhor. Ela achou. Hoje você sabe o que você estava perdendo, e hoje você sabe que você não pode perder mais. Hoje você sabe que você precisa ascender, você precisa valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida, valorizar a igreja, valorizar a sua família, valorizar os seus filhos, valorizar o seu emprego. Você sabe disso, valorizar as pessoas. Hoje você sabe que você precisa trazer a presença de Jesus para dentro da sua casa. Você precisa acender a candeia, você precisa enxergar as lâmpadas dos seus pés e precisa enxergar a luz dos seus caminhos. Hoje você sabe disso, e hoje você sabe que tem a sua parte, que você precisa varrer a casa, que você precisa limpar a casa. Pessoas, relacionamentos que estavam atrapalhando você, talvez de prosseguir na presença de Deus. Quantas e quantas pessoas não souberam lidar com isso aqui, que vieram aqui, que pediram, mas hoje estão lá curtindo aquilo que Deus deu. Você acha de verdade que Deus está satisfeito com isso? Você acha que quando você vem de um relacionamento aqui e Deus te dá, e essa pessoa te tira da presença de Deus, como deve ficar papai olhando para essas pessoas? Quantas pessoas vêm aqui, eu vou orar aqui agora há pouco, para esses pertences, pedindo trabalho, pedindo uma cura, e de repente você consegue, mas aí você fica mais um tempinho, mas você se afasta da presença de Deus. Você não quer saber mais de honrar onde Deus te entregou. Você acha que está bom para a sua vida, e aí a poeira começa a entrar novamente dentro do seu quarto. Quando você deixa de fazer para o Senhor, quando você deixa de entender quem é o Senhor na sua vida, o que você pede, o Senhor dá. O Senhor dá, Ele gosta de dar presentes, mas você não valoriza, você não traz a presença dEle para dentro de casa, você não faz a sua parte, quer trabalhar. Você pode ter certeza que a poeira ela vai voltar para dentro da sua casa.
e você não vai conseguir sentir mais a presença de Deus. E muitas dessas pessoas, pastores, estão lá fora, sentem saudade, mas não conseguem voltar, porque a poeira entrou. A poeira entrou. Aquela mulher, eu finalizo essa mensagem dizendo que ela encontrou a sua dracma. Vocês aplaudiram por isso. Ela encontrou a dracma perdida. E quando aquela mulher encontrou a dracma perdida, a palavra de Deus fala aqui, eu quero ler para você, a alegria que ela sentiu. Eu vou encontrar aqui. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Eu comecei esse culto falando de testemunho, contando, pessoas subiram aqui contando de testemunho, falando de testemunho, que Deus fez, e fez uma quarta de milagres. E aqui essa mulher, quando ela chama as amigas, quando ela chama as vizinhas, quando ela faz um chá, quando ela se alegra, ela não queria sentir aquela alegria sozinha, ela queria também ter os vizinhos, ela também queria ter as amigas. O nosso testemunho é assim. Quando eu, viciado em drogas, 22 anos, e eu não conseguia mais parar com as drogas, eu tinha uma formação profissional, a minha empresa quebrou, eu tentei suicídio. Deus usou a minha filhinha para poder falar comigo, o Espírito Santo usou naquele momento para poder falar comigo. Aquele momento ali, quando eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, que está aqui em mim agora falando com vocês, porque é como se eu estivesse vendo agora lá acontecendo, aquele toco, eu sentado no toco, olhando aquela praia, para onde eu não levar a minha filha, e Deus trabalhando na vida dela para poder me tocar. Eu lembro como se fosse hoje. E eu me lembro que eu falei para o Senhor que sozinho eu não conseguiria, eu sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me libertar, eu vou fazer a tua obra. Sabe, quando eu fiquei um mês sem dormir, quando eu notei que eu não era mais usuário de drogas, que eu não tinha necessidade de usar drogas, quando eu olhava aquelas drogas guardadas na minha casa, e eu via as pessoas usando ali, e eu não tinha vontade, eu falei, eu estou curado, Deus me libertou. E a partir daquele momento nem a Bíblia eu conhecia. A primeira vez que eu abri a Bíblia, uma Bíblia que a minha ex-sogra me deu, a avó do Davi, era uma Bíblia pequenininha, e eu abri no Salmo 40, e aquilo falou comigo profundamente. Te tirei de um lodo, te coloquei sobre a rocha. A palavra começou a falar isso, eu falei, caramba, isso aqui está falando comigo. Me tirou lá do buraco, do lodo, e me separou, me colocou sobre uma rocha. Eu comecei a ler aquilo. E aí eu comecei, sabe fazer o quê? Contar o meu testemunho. Eu não conhecia nada da Bíblia, mas eu comecei a ir para as comunidades e falar o que Deus fez comigo. Você está entendendo isso? Essa mulher fez a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ela achou a dracma perdida. E ela queria participar isso para as pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus.